Então elas são sempre transformadas. Podemos? Você quer o jornalzinho? Pode ser. Não vim divulgar o jornalzinho não, mas... Acho que é um material um pouco mais atualizado, né? Compartilha, né? Gente, boa tarde. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês pensando um pouquinho e direcionando a nossa reflexão para pensar um pouco como que a educação popular pode contribuir com essa nosso momento aqui na universidade, né, de construir a luta social e eu penso que as reflexões que algumas décadas vêm sendo acumuladas nesse campo, elas podem ajudar a gente a se organizar, né, a melhorar, aprimorar a nossa forma de participação. E aí, antes de eu começar a falar do que é educação popular, etc e tal, né, eu queria um pouco das referências de vocês, né, seja das perguntas, sejam, assim, questionamentos sobre o que estamos enfrentando. Nós estamos indo para a terceira, quarta semana de paralisação, né, na universidade. Não são todas as unidades que estão paradas, não são todos os estudantes que estão mobilizados, né. Então, como é que vocês estão sentindo esse movimento, e aí, a partir daí, a gente trazer a contribuição da educação popular em si, né? A educação popular, pela própria origem, vamos dizer assim, né? Pela prática, ela não surge na universidade exatamente, porque a universidade, enquanto instituição social, ela foi feita para a formação das elites, né? Uma das características da universidade que foi absorvida na universidade brasileira é a universidade francesa, a universidade napoleônica, em que, assim, quem veio para a universidade é para ser dirigente social, mas dirigente social dentro do capitalismo, né? E aí a greve, né, contraditoriamente a esse ideal de universidade, ela é uma prática da classe trabalhadora, né, de resistência à opressão, à exploração, né? Uma série de coisas que a gente vai percebendo em termos de desigualdade na correlação de força entre as pessoas, né? Então a educação popular, ela contribui para a gente poder questionar essa concepção de universidade, né? Até porque hoje em dia, para nós, se a gente fala de universidade pública, penso que a gente não pensa que a universidade pública seja só para aqueles que já compõem uma classe social privilegiada, né? A gente pensa o público para todos, né? E aí eu queria os questionamentos de vocês. A gente deu uma diminuída no ritmo na semana passada por um feriado, né? Então, que indagações? Qual a relação entre educação de massa e educação popular? Mas eu tenho pensado muito assim em termos, por exemplo, dos terceirizados aqui na universidade. E aí eu acho que assim, eles são a grande fonte exposta da universidade, né? Então, por exemplo, eles são obrigados a estar aqui, eles têm uma relação precarizada em termos de direito de trabalho, mas eles não têm acesso à universidade de forma alguma. Eles não podem fazer um curso, eles não podem participar das aulas, nenhum grupo, nenhuma categoria que está presente na universidade se preocupa com isso. E aí eu fico pensando assim, né, em termos de... Aí já eu acho que está até depois da questão, né? O que a gente pode fazer a partir da universidade, então, em termos de educação popular? Isso que eu não é nenhuma pergunta que eu vou fazer, mas que eu estava falando sobre a questão dos terceirizados, na verdade a minha atual grande inquietação assim, em relação a essa greve é como que a gente vai contemplar a pauta dos terceirizados com tanta criminalização em cima dos piquetes, inclusive parte dos professores que estavam em greve, e depois com a ação da Polícia Federal que falou assim, que eles não seriam presos. Então, assim, como a gente pensa as nossas atividades e a nossa situação nessa greve, e que de fato ela seja uma greve unificada, porque o que mais tem é tipo, nossa greve é unificada, e eu também não vou unificar muito pouco. É difícil construir a unificação. Sim, mas aí, mas assim, eu também acho que construir a unificação também parte por ter empatia por outras causas, né? E assim, a minha grande inquietação é como que a gente atua nessa greve sem prejudicar a terceirizado que chega acompanhado do supervisor para garantir que vai trabalhar, de supervisor que obriga os funcionários a darem volta no campo se passarem por debaixo da arame farpado para trabalhar, igual aconteceu no Grande Trato. Enfim, eu estou pensando no que o Felipe falou e o que
Como falou, acho que pensar assim, por isso que eu acho que eu estou aqui, que acho que algumas pessoas pensar em educação popular, assim, ela não vai estar na escola formal, não vai estar aqui na universidade, e a universidade, ela está muito longe ainda de ser uma universidade realmente que é para todos, mesmo que exista hoje em dia a entrada de outras pessoas, de outras classes, não seja mais a universidade lá do início do século, que era uma universidade realmente para pouquíssimos. Só que mesmo assim, dentro dela, o projeto educacional ainda é um projeto totalmente voltado para certas demandas. Não importa que se entre alguém da classe trabalhadora, mas o que vai estar sendo voltado é para um tipo de projeto político, um projeto de país que não está nessa questão, não está na pauta. Então, como a educação popular pode ajudar dentro já que a gente está dentro da universidade, mesmo com as contradições que isso implicam, como destruir a universidade e construir algo dentro de uma nova universidade, porque essa que está aqui nunca vai servir. A gente faz greve para ela melhorar, mas o que a gente acha que ela deve melhorar e existe. Só que essa que está aqui, nesses moldes, ela nunca vai servir ao que a gente quer. É um projeto de sociedade que realmente tenha igualdade social, que realmente existe um protagonismo da classe trabalhadora. Então, porque o que está aqui não vai. Então, como destruir ela por dentro, como a educação popular pode nos ajudar, apesar dela nunca vai estar institucionalizada aqui, porque ela não pode estar, porque se ainda bem, e como com isso a gente pode destruir por dentro e construir uma nova universidade que realmente vai servir a aula. Acho que uma coisa que eu não tenho muito contato com a educação popular, mas um dos motivos que me fez estar aqui, antes da greve ser deflagrada, eu estava totalmente ausente, trabalhando, não estava muito presente, mas na hora que a greve foi deflagrada, eu me senti exatamente na responsabilidade imediata de voltar toda a minha atenção, foco de energia na universidade. Mas uma coisa que eu reparei, que até o Eduardo conversando comigo, o quanto o estudante é oprimido no sistema vigente, assim, o quanto a gente precisa, entre aspas, estar em greve para a gente poder, a partir daí, criar qualquer outra, não sei o que seja, mas parar e falar, nossa, como eu faço uma coisa que, na verdade, não desperta nenhum senso do coletivo, nenhum senso dos que estão ao meu redor, do senso dos que podem construir comigo, simplesmente construir um projeto individual, empresarial, uma carreira X ou Y, e enquanto isso é opressor, enquanto isso, por mais que a greve tenha todos os problemas, não sei, enquanto a gente fica, parece com um negócio do cavalo, assim. Nossa, eu queria comentar o que ela estava falando, né, de que a gente constrói greve para tentar derrubar essa universidade, mas ontem na Assembleia ficou muito claro para mim, assim, que as pessoas não constroem a greve para isso, né? Grande parte constrói a greve pelos benefícios da sua própria categoria e, principalmente, se há uma desigualdade dentro da categoria, a pessoa vai estar lutando pelo benefício dela dentro daquela categoria, né? Tipo, a fala daquele professor de química, né? Tem uma hora que ele falou assim, me sinto oprimido porque as pessoas me oprimem porque eu sou contra a greve, me chamam de fascista. O professor tem o direito sim de ser de direita, porque se vocês respeitarem o professor que é de direita, vocês vão perceber que a gente tem coisa em comum. Eu também quero aumento salarial e a regulamentação do piso. Então aí eu percebi, então a greve ela só vem apoio porque também a categoria está indo atrás disso, né? Uhum. Eu acho que o exemplo da falta dessa coisa de individualizar suas questões foi na Assembleia da semana passada, que só 2 professoras, inclusive em meio de vários professores favoráveis à greve, fez uma fala problematizando a criminalização dos piquetes. Você só teve 2 professoras que fizeram isso. Parece piquete impede a gente de fazer atividade de greve. Tá, amigo, apresenta outra proposta, então, sabe, pra gente não se passar por cima das questões terceirizadas, entende? Então, vou começar. Alguém quer acrescentar? Quer falar alguma coisa? Não sei, acho que sobre essa questão eu também nem sei direito de onde parte o conceito da educação popular, assim, mas pensando só as 2 palavras mais soltas, assim, eu acho que tem uma coisa da greve, assim, que é isso, apesar de todos os pesares, assim, eu estava falando com os meninos, estou super não tendo como vir, assim, eu acho que a greve facilita também, às vezes você tá, assim, se você já está numa demanda de afastamento, ela às vezes, sei lá, se torna mais conveniente também e tal, tudo. E aí eu acho que, apesar disso tudo, assim, tem uma coisa que é muito incrível, assim, que é, assim, acho que às vezes ganha
outras coisas ganham força de protagonismo na universidade, assim, né? Que é, sei lá, pensar que nesse semestre foi sugerido uma disciplina que os estudantes pudessem ministrar e isso foi recebido com um total desprezo, assim, como algo ruim mesmo para a universidade, enquanto que agora a universidade em greve, as atividades têm sido, assim, todas propostas e pensadas a partir de uma demanda estudantil e como que isso, sei lá, acho que já coloca como duas coisas, assim, para, assim, porque aí eu acho que é isso, né, de algum jeito se a gente conseguir tornar o popular essas coisas também, de que é o protagonismo não ser sempre de um mesmo grupo e de uma mesma instituição, assim, né, no caso da universidade, a instituição possa ter esse protagonismo distribuindo ele de algum jeito, assim, eu acho que isso, sei lá, é o que eu acho que da greve, assim, se exalta para mim que todo de fora mesmo, assim, também, que queria estar dentro, mas também é isso. Então, vou começar pela história dos terceirizados, porque assim, coincidentemente, tem um colega nosso na Faculdade de Educação que começou a trabalhar com eles há um tempo atrás, né? E eu penso que a gente poderia sugerir, caso seja interessante, que o Marcelo viesse aqui conversar um pouquinho conosco sobre a iniciativa do projeto de extensão dele. É um projeto de extensão que já tem pelo menos 1 ano e meio, mas assim, eu conheci, se não foi no ano passado, foi no ano retrasado, né? O professor da história ontem me falou que existem cursinhos preparatórios para concurso público para servidor técnico, que é dado de terceirizados. Só que aí o supervisor dele, da empresa, tem que liberar ele 1 hora na semana para ele poder ir para o cursinho. Ah, tá. Então, eu conheço esse do Marcelo, que é depois do expediente. E aí, assim, ele foi conversando com o pessoal da limpeza. Vou falar um pouquinho da dinâmica, para daí chegar nas paralisações de janeiro, que foram anteriores às nossas aqui de março e abril. Né? Eu moro aqui em Niterói, então de vez em quando ele tinha umas atividades aqui, de vez em quando eu vinha aqui em janeiro. Então eu cheguei a pegar a primeira semana de janeiro com paralisação de vigia, né? O próprio pessoal da limpeza, né? Então, não sei quem aqui viu, né? Mas enfim, há dois anos e meio atrás, o Marcelo não foi se identificando muito, ele é um professor da área de História, né? Ele é de História da Educação, ele é historiador, doutor da área de História, mas está na Faculdade de Educação, trabalhando com essa área de fundamentos, né? E aí ele não se identificou muito com os colegas, com os núcleos que tinha lá de pesquisa, etc e tal. Começou a conversar com o pessoal da limpeza e levantar uma demanda de projeto de extensão, né? Então, o projeto dele é parecido com um que eu trabalhei quando eu fazia graduação, né? Que é um projeto de formação. Só que o Marcelo não queria trabalhar com escolarização tradicional, aula de português, matemática. Ele queria trabalhar com esse pessoal aquilo que eles achassem interessante. Então, num primeiro semestre exploratório, o pessoal queria algumas palestras. Por exemplo, assim, o que eu faço no posto de saúde? Como é que eu faço a minha carteirinha lá? Então, ele é muito curioso que ele não é um estudioso da educação popular, mas ele, pela intuição, pelo modo dele ser, ele começou assim: o que vocês querem? Né? Qual é a demanda de vocês? E aí esse grupo de faxineiros foi chamando gente do restaurante, gente que faz a manutenção do campus, né? Corta grama, varre lá as folhas, né? E bom, eu fui, acho que no ano retrasado, ano passado lá, era um grupo de umas 35 pessoas. Né, mais ou menos 20 mulheres, 15 homens, né? E aí eles decidiram o horário e como é que eles queriam fazer. O Marcelo é um pesquisador na história da emancipação dos negros no período entre, acho que a lei do ventre livre e a
a abolição formal, e aí ele pesquisa uns negros que criam umas corporações de apoio entre eles. E aí ele começa a trazer alguns negros que fizeram universidade, que foram superando toda a situação de exclusão, de enfrentamento, porque assim, mesmo que a pessoa seja de uma origem econômica, de classe média, média alta, ele acaba sofrendo a discriminação social que a gente tem aí velada na nossa sociedade brasileira, né? Então, aí para os homens e mulheres era muito curioso falar com um dentista negro, né, com um pesquisador de outra universidade negro, e assim vai, né? E aí ele foi criando um vínculo com esses terceirizados, né? Bom, no final das contas, né, para chegar no nosso ponto aqui, eles pediram que essas palestras se ampliassem para que eles concluíssem a escolarização. Então, através desse tipo de palestra, né, e de temas que eles levantassem, né, sugerissem, eles foram, um dia vinha um palestrante, que acho que era segunda-feira, terça, quarta, quinta e sexta, eles liberavam para estudar aquilo que eles não tinham aprendido direito em termos de escolarização, aula de português, matemática, história, geografia, né, com vistas a fazer um exame para daí dar a certificação. Então eles estão agora aguardando esse exame. Aí parece que o MEC mudou o calendário disso, o Marcelo está meio puto da vida, né? Com esse processo, porque agora ele talvez vai ter que recorrer ao governo do estado e ele não estava querendo, né? E então a gente acho que deveria trazer ele para ele contar um pouco dessa articulação com os terceirizados. Porque eu queria só chamar a atenção o seguinte, de fato os terceirizados são invisibilizados. E aí eu acho que uma outra coisa que a gente poderia fazer fruto daqui dessa conversa sobre educação popular é dos terceirizados do IACS. Quem são? Tem? Em quais setores que tem? Né? E aí ouvi-los. Eu não sei se um deles está nesse projeto que se chama Limpeza Total. Né? Limpeza Total, professora Marcelo Laporte. Né? Mas eu acho que é super fantástico chamar ele e de repente um dos terceirizados. Vamos conversar direto, né? Sem intermediários, né? E é justamente o projeto dele quebra com essa distância. E aí o que era curioso, né? Eu vou falar da Celinha, que é uma faxineira lá do andar onde fica o meu gabinete, a minha sala, né? A dona Celinha, né? A educação é bloco B? D de dado. Isso, né? Então a Celinha e o grupo dela, assim, é todos os terceirizados, né? Só pra gente dar nome às pessoas, né? Eles acharam que eles queriam fazer num horário, eles não queriam ir num outro lugar, eles não queriam falar assim pro professor, né? Falar, Marcelo, de repente você vai arranjar uma escola pra gente estudar, a gente não quer, a gente já tá cansado, a gente chega aqui 6 da manhã, no caso da Celinha. Aí vai daqui, pega ônibus, vai para um lugar lá no liceu, vai para não sei aonde, vai para Icaraí, não, a gente quer ficar aqui. Quer ter a palestra aqui, a gente quer aprender aqui dentro, onde os alunos aprendem e a gente quer aprender. Né? E isso aí eu ouvi faz uns 10 dias que eu tive uma reunião com o Marcelo, em que a gente teve uma articulação na UFRJ com os movimentos populares, o Marcelo foi chamado, né? E ele fez esse relato para dizer o que é o projeto. E então assim, os alunos queriam, a Celinha e os demais, queriam estudar dentro da sala de aula da UF, com professores da UF se tivessem disposição. Eu, por exemplo, fui uma das que foi lá conversar com eles, fui falar de Paulo Freire. Né? E aí sim, eles, a partir desses assuntos que não tem no currículo tradicional da escola, né, articular com esse saber aí da aritmética, da linguística, da geografia, da cartografia, né, da historiografia e por aí afora. Né? Agora, eu penso que num desdobramento desse processo, fora dessa preocupação com certificação, nada impede que a gente faça oficinas de audiovisual para esse pessoal nesse mesmo esquema de horário. Saiu do serviço, e aí não depende da chefia liberar, porque é o horário dessa pessoa, ela podia estar indo para casa, mas aí ela vai discutir algum assunto. Né? Eu acho que é bacana conversar com o Marcelo, porque ele já tem esse grupo e assim, por enquanto,
Eu não lembro da mudança, se teve muita demissão e aí mudou o grupo de alunos, esse dado aí eu estou meio por fora. Então a gente tem algumas iniciativas. Quando teve greve em janeiro, ou paralisação, eu perguntei para o Marcelo semana passada, eu falei assim, escuta, seus alunos não estavam na cabeça de greve dessa paralisação não, dos terceirizados? Ele falou, estava. Aí ele falou assim, olha, não foi nada programado a partir do nosso projeto, mas conforme as discussões, né, que foram sendo alimentadas de emancipação deles não ficarem, né, se subalternizando como o contrato de trabalho colocava, mas que eles assumissem dignamente, né, a identidade de cada um, a história de cada um, né, se percebendo como gente, né, gente de direito, então que eles buscassem, né, aquilo que realmente estava comprometendo, né.